Olá, mulherada, boa noite! Hoje a nossa live é sobre biotipos. Vou contar para vocês como harmonizar o corpo retângulo ou oval. Sejam bem-vindas! Hoje eu vou tentar fazer uma live diferente, selecionei umas fotos para que fique mais fácil de visualizar as dicas e as orientações que eu vou passar para vocês. Se você não tem esse biotipo ou talvez não saiba que tem, eu vou contar no início da live quais são todos os 5 biotipos, os tipos de corpos que as mulheres podem ter, como identificar o seu biotipo, como identificar o seu peso visual, tá? Sejam todas bem-vindas. Já vi que tem alunas minhas entrando, podem mandar perguntas sobre o tema que eu vou responder para vocês tudo que tiver relacionado ao biotipo retângulo e oval, tá bom? Boa noite, boa noite. Que bom, retomamos as lives. Semana passada eu dei uma descansada e trabalhei ao mesmo tempo, né? Foi só de sair eu já descanso. Então agora a gente vai retomar com as nossas lives semanais. Eu vou continuar a série de biotipos. Eu acho que eu já fiz o triângulo e o triângulo invertido. Agora o retangular e o oval. Vou prosseguir com os próximos e vou voltar com as lives das cartelas de cores, tá? Como usar as cartelas de cores. Eu já fiz a live sobre cartelas de primavera. A próxima live, ainda essa semana, é sobre cartelas de outono. Outono profundo ou escuro, outono quente. Quem aí é outono aí, vai colocando aí que essa semana temos live. E tem mais o outono profundo ou profundo ou escuro, tem várias nomenclaturas, eu vou falar isso com vocês, quais são essas nomenclaturas também. Outono suave e o outono quente. Então, eu vou ensinar a usar as cartelas de outono, falar as características de cada uma. Se você tem a minha cartela de cores, eu vou relembrar como usar a cartela, a ordem, né? Cores universais, cores premium, então, ainda essa semana, tá bom? Então vamos lá, gente. Outono escuro, aqui temos uma de outono escuro. Vamos falar sobre biotipos. Quero saber quem que tá aqui hoje que é oval ou retangular, que já tem essa certeza. Por que que eu coloquei os dois juntos, né? Porque algumas formas de harmonizar os biotipos são parecidas. Então eu resolvi fazer uma live para explicar de forma única como vocês vão harmonizar tanto o biotipo retangular quanto o biotipo triângulo. Vou fixar o tema aqui. Só um minutinho. Harmonizar. Minha aluna falou que é outono escuro, fez a análise de coloração comigo em São Paulo. Retângulo e oval. Gente, o Cores pra Você de São Paulo foi muito legal. Foi muito bom sentir o carinho dessa mulherada daí. E teve uma cliente que veio, andou 450 quilômetros pra fazer a coloração comigo. Fiquei muito feliz. A Carla, se você estiver aí, Carla, ó, um beijo pra você. Ó, gente, eu vou inaugurar hoje um formato novo de lives. Não sei se vai funcionar. Tá dando pra ver aí? Tá dando certinho, gente? Dá um ok. Que eu vou compartilhar com vocês uma tela de imagens que eu busquei para que fique mais fácil de exemplificar. Esse tipo de live, né, de explicar biotipo, explicar temas específicos, eu vou usar dessa forma. As outras lives, né, em que eu falo passo a passo do guarda-roupa inteligente e temas mais profundos, a gente mantém da outra forma, tá bom? Tá tudo ok aí, né? Então aí a gente tem os 5 formatos de corpos, tá? Então a gente tem o formato triângulo invertido, que foi a primeira live que eu fiz com vocês, pra vocês de corpos, que é o formato de corpo em que o ombro é mais largo os ombros são mais largos do que o quadril, tá? Então ele forma o quê, gente? Realmente um triângulo invertido, que é o biotipo da mulher loira aí da imagem, que é um corpo que o ombro é mais largo. O defeito tá no ombro? Talvez não, né? Talvez o quadril dessa mulher seja muito estreito. Eu conheço casos assim, que o quadril dela é tão estreito que o ombro ressalta. Então, não necessariamente o problema é do ombro, que é muito largo, tá bom?
O outro biotipo, triângulo, também já fiz uma live sobre triângulo. Ele é um biotipo comum entre as brasileiras. Tem o quadril mais largo do que os ombros, é o contrário do triângulo. Então, esse quadril, ele tem um destaque no corpo. Normalmente, essa cintura é uma cintura mais fina. E, normalmente, é o mesmo caso do triângulo invertido, que o defeito não é do ombro largo em certos casos. Talvez essa mulher tenha a cintura tão fina que ressalta esse quadrilzão aí. Ele aparece bastante e forma aí esse formato de corpo, né? Que é o triângulo, ou pera, tem as duas nomenclaturas, tá bom? O corpo retângulo, que é o corpo que nós vamos falar hoje, ele é um corpo, gente, que tem normalmente um corpo mais magro, tá? Um corpo que tem formas mais finas, o braço mais fino, a perna mais fina. E essa mulher, normalmente, ela tem o ombro proporcional com o quadril e não tem uma cintura definida. A cintura dela não fecha ali, não faz aquela curvinha. E isso dá uma impressão de que ela cria aquele efeito de um retângulo mesmo. Então, tem mulheres que a medida da cintura ela é quase ou igual à medida dos ombros e do quadril, e tem mulheres que é bem aproximado, mas visualmente já comunica esse corpo retangular, por não ter essa cintura com a curvinha. Essa é a principal característica de um corpo retangular. O outro corpo é o ampulheta, que é um corpo que é proporcional os ombros com o quadril, tá? Quando eu faço o provador fashion lá da loja, você sempre fala, nossa, mas tudo em você fica bonito. Quando o corpo ele é proporcional, o meu corpo é ampulheta. É mais fácil de harmonizar, porque não tem uma modelagem corretiva, né? Porque é um corpo que tem essa essa proporcionalidade dos ombros com o quadril. A cintura é bem definida, aquele corpo violão mesmo, né? Que tem as formas bem marcadas. Não necessariamente é um corpo magro, tá? Eu conheço ampulhetas gordinhas, bem gordinhas. E não necessariamente também esse corpo não tenha peso visual. Então pode ser que o corpo ampulheta tenha como peso visual o braço mais gordinho, o ombro é proporcional com o quadril, mas o braço vai ser mais gordinho. Então essa mulher precisa de mais atenção na parte de cima do que na parte de baixo, mesmo tendo um corpo proporcional. Então por isso que eu ensino no meu método não avaliar apenas o biotipo. É importante você entender também onde estão os seus pesos visuais. Porque não necessariamente o seu peso visual ele vai fazer parte daquela região que vai definir o seu biotipo. Como é o caso do ampulheta de braço gordinho ou uma ampulheta de pernas muito grossas. Então o corpo é proporcional, mas tem aquele peso visual nos braços ou peso visual nas pernas. Então, aquele peso visual, né? Onde chama mais atenção, puxa o olho, aquela região que mais te incomoda, ela precisa de uma atenção, mesmo tendo essa silhueta proporcional, tá? E o outro corpo que existem, né, entre as mulheres é o corpo oval. É um corpo, gente, que tem normalmente um corpo mais gordinho, tá? Não é regra, mas é normalmente sim. Eu conheço um corpo oval, conheço próximo, de uma mulher que ela é fina em cima, embaixo, mas ela é oval, tá? Então eu conheço também mulheres que têm um formato de corpo que é um triângulo invertido, ela é bem mais larga em cima, com medida de ombro com quadril, mas que tem o ovo também na barriga. Então é aquela coisa que não tem uma cintura definida, por isso que a modelagem corretiva do retângulo e do oval é muito próxima. E ela tem aquele peso visual aqui na região da barriga. Então aquilo ali grita ali, né, no corpo dela, é o que mais chama atenção, como se fosse um ovo mesmo, nessa região da barriga, algumas vezes emendam com os seios. E essa é a maior característica do oval. Então falta o quê, né? Uma cintura, porque tem um ovo ali. Então hoje a gente vai focar nas modelagens corretivas dos corpos retangular, o retângulo, e do corpo oval. Quero saber se tem algum oval, algum retângulo aqui, assistindo a live, ou você ainda não sabe, imagina que seja, né? O ideal é tirar essa medida
dos ombros. No meu curso, no Método Mulheres com Estilo, tem uma aula que eu ensino exatamente a fazer essa medida para que você entenda qual é o seu biotipo. E eu ensino também vocês entenderem sobre os pesos visuais, onde está ali exatamente o seu peso visual, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma celebridade que é a Aline Moraes. Ela tem um corpo retangular. Ela tem um corpo que é proporcional, né? É igual à medida do ombro com o quadril e não tem essa cintura definida, né? É um corpo que mais quadrado, que forma em linha reta o quê? Esse retângulo. Aquela mulher que fala assim, nossa, eu sou tão quadrada, mas na verdade ela tem um corpo retangular. E aí, uma das estratégias para que você harmonize esse corpo retangular é criar o quê? O decote V. Porque o decote V, gente, ou o colar comprido, tudo que cria essa linha, né? Ele puxa o olhar aqui de cima para baixo e cria ali uma ilusão de uma cintura. Afina a região, tira aquela coisa reta e traz o quê? Uma coisa mais afunilada. Então, o decote V já é uma das estratégias para harmonizar esse biotipo. Nesse look dela, ela usou a estratégia da terceira peça. Então, ela jogou uma terceira peça por cima do vestido que marcou o corpo retangular dela, apesar do decote, mas a terceira peça criou essa harmonia, né? Tampou essa falta de cintura. E perceba que a terceira peça dela é uma terceira peça que tem formas. Então, trazer formas para o corpo retângulo é muito bom. Elementos mais fluidos. Por quê? Porque ela é reta. Então, quando você traz elementos mais fluidos, formas, como é o caso dessa terceira peça que a gola, ó, faz um balanço, já dá mais leveza e mais movimento para aquele corpo, que é um corpo mais estático, tá? Então, essa foi uma das estratégias para harmonizar esse tipo de corpo. Mais uma aqui, gente. Ainda com a Aline Moraes, nesse look de gala, né? Então, ela usou a estratégia do decote com a estratégia de marcar a cintura. Então, o vestido dela de gala foi um vestido que tinha uma linha, que tem, né, uma linha que marca a cintura, fazendo esse formato de cinto. Que não necessariamente as pessoas acham assim, eu sou oval, eu sou retângulo, detesto cinto. Não precisa ser o cinto o elemento ali que vai trazer essa cintura visualmente para o seu corpo. Não precisa ser o cinto. Então, pode ser, por exemplo, uma tira, um detalhe na roupa, um detalhe no vestido que cria esse efeito do cinto. E não necessariamente é o cinto, tá vendo como que foi feito aí? Só de ter mudado, né, a textura do tecido do vestido, foi um vestido com cetim, só dele estar mais acetinado, né, teve esse contraste com o outro tecido, já criou essa ilusão de uma cintura, como se fosse um cinto. E trouxe de novo o decote V, né? Puxando o olhar, afunilando de cima para baixo. Então, ela usou nesse look duas estratégias. Essa fenda também tira, né, a coisa reta do vestido. Então, abre ele, cria mais uma vez esse efeito de afunilar. Tá bom? Então, foi mais uma estratégia aí. Gente, pode perguntar, tá? Se tiver alguma dúvida do look ou alguma dúvida do tema, estou aqui à disposição. Outra celebridade que é também o retângulo é a Gisele Bündchen. A Gisele, ela tem essa característica marcante do corpo retangular, né? Que é um corpo mais magro, reto mesmo, aquela coisa da tábua. E nesse look também ela usou a estratégia de marcar a cintura, criando um contraste de cores. Então, as cores também podem nos ajudar a harmonizar a silhueta. Então, ela criou um contraste de cores, no preto, no branco, né? Com esse cintinho, não sei se é um cinto ou uma faixa, se é próprio do vestido. Mas ela trouxe ali uma ilusão de cintura e o decote V também.
Porque quando você fecha, igual a minha blusa aqui, ó, muito o colo, né? Então, assim, você tende a trazer essa coisa mais reta de novo, olha só. Então, é péssimo para os corpos ovais e para os corpos retangulares. Então, trazer esse decote V, deixar o busto, né, o colo, à mostra, é muito bom para harmonizar esse tipo de corpo, tá bom? Mais um exemplo aqui. Agora eu vou comparar aqui, gente, para vocês que estão na dúvida aí, né, se eu sou oval, se eu sou ampulheta, se eu sou retângulo, triângulo invertido. Olhem só, essa imagem é uma imagem que quando a gente busca lá na internet, né, nas minhas fontes de referência, que eu coloco lá corpo oval, aparece pra mim como se essa primeira mulher, que chama Thalita, de cabelo anelado preto, fosse corpo oval. Mas olha a diferença de um corpo oval para um corpo ampulheta. Como ela tem mais cintura, né? Olha como que o ombro dela, ele tem uma proporcionalidade com o quadril, né? Então, eles dão esse exemplo lá na hora que a gente busca na internet para como harmonizar o corpo oval, né? Eu busquei exemplos para trazer para vocês. Eles colocam ela porque o look dela representa um look que harmoniza um corpo oval. Que é o que, gente? O decote V, o transpassado. Então, tudo que transpassa, vestidos envelope, que transpassam nessa região, né? Onde está o ovo, que é na região da barriga, dessa barriga mais proeminente. Isso aí é uma estratégia de harmonização. Então, além do decote V, além do transpassado, que tem um laço, né? Uma faixa que cria também esse efeito de cintura. Então, os dois corpos ali usam a estratégia de harmonizar, criar esse efeito, né, de marcar a cintura, mas o primeiro corpo, pra mim, ele aparentemente um corpo ampulheta e o segundo um corpo oval, né? Ela tá até mais quadrada, olha lá como que é um corpo que não tem curvas, né? Uma coisa assim, e aí marcou a cintura, tirou o ovo da barriga e criou esse efeito de cintura com essas estratégias de decote V, da faixa e também do modelo envelope, tá? Então, assim, harmonizou muito bem o segundo corpo, que é um corpo oval. Deixa eu ver aqui os comentários. Amo blusa como a sua, não me sinto bem com decotes. Luciana, o decote, ele é uma coisa mais... tem muito a ver com estilo também, né? Eu, por exemplo, eu uso todos os tipos de decotes. Mas o que vocês precisam ter, a consciência, né? Por isso que eu falo do autoconhecimento é importante, saber qual é o seu biotipo é importante. Porque quando você sabe qual é o seu biotipo, então se você tem um busto muito grande, esse tipo de decote vai aumentar o seu busto. É isso que você quer? Aumentar o seu busto? Ou você não importa, né? Se o seu busto é grande ou não. Então é importante se conhecer. O autoconhecimento é importante por isso. Que aí você vai entender, né? O que vai ficar melhor em você. O que te incomoda no seu corpo e como você pode harmonizar isso que te incomoda. Então é bacana saber o seu biotipo por isso, tá? E aí você vai criando o seu look. Então muitas vezes vocês compram uma roupa que viram na blogueira, até que subiu um post agora sobre isso no feed. Que na amiga, na hora que você veste, não dá, tem alguma coisa errada, é a cor, é o corpo. Então, muitas vezes é a modelagem que não veste seu corpo, né? Aquela modelagem não te favorece. E quem me segue aqui há muito tempo sabe da minha linha de trabalho, que é uma linha que não engessa. Então, mesmo você sendo um corpo triângulo invertido, que é mais largo do que o quadril, você pode usar uma manga bufante, que vai aumentar mais seu ombro. Mas você precisa entender como harmonizar essa manga bufante, né? Então, como que você vai harmonizar essa manga bufante? Colocando uma saia mais ampla, uma plissada, né? Que não seja uma coisa reta, que tenha uma estampa, que puxe o olhar para a parte de baixo. E mesmo você colocando um destaque no ombro que já é largo, o seu olhar vai para baixo, porque você equilibrou a silhueta, né? Você não deixou o olhar só ali para os ombros que são largos, tá certo? Então, é assim que a gente faz as estratégias de compensação da silhueta.
é a mesma coisa, gente. O corpo, os dois corpos, né? Tanto o retângulo quanto o corpo oval, os dois corpos, eles são corpos que precisam marcar a cintura. Então, quando você escolhe uma peça mais ampla, né? Você vai aumentar aquela região. Ah, Marina, então eu tenho um corpo retangular, eu não posso usar peças amplas? Você pode. E em alguns casos, essas peças amplas, elas até servem para disfarçar essa cintura reta, por exemplo, do retângulo. Então, você pode usar ali um tricô mais solto, né? Que não vai evidenciar aquela cintura, aquela falta de cintura. Ela vai acompanhar ali aquele corpo. Mas tudo é gosto, né? Então, talvez você vai se sentir mais incomodada deixando o seu look mais amplo. Mas talvez isso possa te agradar. Então, é testar, gente. Não adianta, não tem regra. Porque mesmo que eu fale que tem que fazer isso, isso e isso para um corpo oval, para um corpo retangular, você precisa entender as particularidades do seu corpo. Cada mulher tem a sua particularidade. Então, pode ser um corpo oval que tenha um corpo retangular, que geralmente é sem busto, mas que colocou um silicone. Então, essa mulher já tem um busto mais avantajado, né? Então, pode ser uma mulher de corpo oval que não tem os seios tão grandes. Então, você precisa entender essa particularidade. Uma mulher talvez retangular que tenha um braço gordinho. Então, não adianta a gente generalizar. Vocês precisam entender as ferramentas, qual o seu corpo, as ferramentas e estratégias para você harmonizar, mas testar e entender o que vai caber no seu corpo. É isso que vai valer, tá? Então, vamos continuar aqui com as fotos. Tem mais perguntas, gente? Vejam só, isso aqui é um legítimo corpo oval, né? Ela até faz uma cinturinha ali, mas olha que tem um ovo na região da barriga. Então, esse look é um look que não favoreceu. Ressaltou muito os ombros, né? A barriga destacou. Então, assim, eu particularmente não achei que não foi um look que favoreceu esse tipo de corpo. Que um exemplo, gente, foto de internet, tá? Se essa pessoa aparecer aí, dá o grito. Dá o grito. Olhem só, esse também é um legítimo corpo oval, tá? Que é um corpo que tem esse ovo aí na região da barriga. Então, às vezes, vocês confundem com triângulo invertido, ou talvez, né, na hora de medir, o seu ombro vai ser até mais largo do que o quadril. Mas é muito... O que tá destacando aí, gente? É esse ovo na barriga, né? Essa coisa de faltar mesmo a cintura. De ter essa barriga, essa região da cintura sem ser definida. Formando essa coisa mais oval. Por isso que esse biotipo tem esse nome. Então, aí é um exemplo clássico desse tipo de corpo. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas estratégias, tá? Ó, Fabiana Carla, ela é também taxada aí na internet como corpo oval, tá? Por que eu falo taxada? Porque é na medida, tem que entender, tá? Então, assim, como eu não fiz a análise do tipo físico dela, nem da Gisele, nem da Aline Moraes, visualmente me parece. Então, ela usou aí, olha só como que a silhueta dela tá muito harmonizada. Um macacão que tem esse efeito transpassado aqui na região da barriga, né? Busto com barriga. Decote V. Ele tem a folguinha da elegância, que ele é uma modelagem que não marca. Então, evitar que marque o corpo é bacana. Evite isso, né? Então, esse efeito do cinto, da faixa também. Uma outra coisa, gente, uma outra estratégia para harmonizar e valorizar o biotipo que é oval é você criar uma silhueta mais longilínea, mais contínua, né? Como se fosse assim, o olho de cima para baixo. Então, o look monocromático, né? Os looks monocromáticos, no caso monocromático é um look de uma só cor, eles ajudam nisso. Por quê? Eles não partem a silhueta. Então, na hora que eu coloco um look de duas cores, igual eu tô aqui hoje, ó,
eu parti a silhueta. Eu tenho um bloco rosa e eu tenho um bloco verde. O monocromático, ele é um look inteiro, uma cor apenas. Então, vejam só, puxa o olho de cima para baixo, cria uma silhueta mais longilínea e ainda ajuda aí com o decote V, né? Ainda ajudou aí com a calça flare, a calça pantalona, o efeito de pantalona, que também dá essa amplitude, né, no visual. Então, ela usou estratégias para que essa silhueta ficasse mais harmônica e valorizasse mais o corpo dela, que é um corpo oval. Concordam, gente, que esse look aí tá muito bom? Muito dentro das estratégias? Quero ouvir de vocês. Tem um comentário aqui da De Freitas, que ela tá na dúvida se ela é ampulheta ou oval. Ó, você vai medir a proporcionalidade do seu ombro com o seu quadril. Eles, sendo proporcionais, você pode até encaixar numa ampulheta, certo? Mas, gente, você tem que ver o quanto que esse ovo, né, que você tem na barriga, sua barriguinha, ela é um ovo para ser oval, para determinar o seu biotipo, ou é apenas uma barriguinha. Porque eu vejo mulheres que, nossa, gente, é muito impressionante. Vocês enxergam barriga ali. Uma barriga, todo mundo tem uma barriguinha, principalmente mulheres que já tiveram filhos. Então, não taxem um corpo oval só quando você tem uma simples barriguinha, tá? Então, não é isso. O corpo oval, gente, ele tem mesmo uma ausência de cintura. E o corpo ampulheta, ele tem uma cintura definida. Por quê? São ombros, cintura e quadril, sendo quadril e ombros proporcionais. Então, pode ter uma barriguinha na ampulheta? Pode. Mas, se tivesse ausência de cintura, criando esse ovo, aí é um corpo oval. Ah, então tô na dúvida se eu sou retangular ou se eu sou oval, porque eu não tenho a cintura. Tá? Então, o oval, ele tem essa curva na barriga, né? O retangular, ele é uma coisa mais reta. Então, existem mulheres que não são magrelas e são retangulares? Existem, tá? Isso é possível, mas o que existe de diferente do corpo oval do ampulheta, do oval do retangular, é essa questão do oval ter esse efeito oval na região da cintura. E o corpo retangular não tem. Tem uma coisa mais chapada e mais reta, tá bom? Vou procurar outra foto aqui. Ó, o exemplo que eu dei também de um corpo oval, né? Então, o que ajuda a criar essa silhueta mais longilínea, gente? Tudo que puxa o olhar de cima para baixo. Então, o monocromático. Tá vendo aqui que o vestido dela tem uma linha aqui do lado, sem ser do lado do bolso, uma costura vertical? Tudo que é costura vertical, botões, isso ajuda a criar uma silhueta mais longilínea, criar uma linha vertical, tá? É igual a gente tá criando ali uma linha horizontal marcando a cintura, marcou, mas o longilíneo é com esses efeitos, né, do transpassado, de mostrar o colo, criou essa linha de costura do vestido, tudo isso ajuda, tá bom? Vamos lá. Ó, mais aí um biotipo plus size, oval. Então, é um biotipo que ela fez de estratégia aí, né? Colocou o transpassado aqui na região de cima. A calça dela é uma calça que tem linhas verticais, criando o olhar, né? Puxando o olhar de cima para baixo. Então, essa marcação aí do couro já cria isso. Os botões da calça também já criam esse efeito vertical. E esse efeito de blusa pra dentro, né? O que eu chamo de efeito blusado. Dela nem tá muito. Mas uma estratégia, uma dica é usar o efeito blusado, que é colocar a blusa pra dentro, a pontinha dela, e puxar um pouquinho pra fora. Então, ajuda aí a marcar assim a cintura. Tá bom?
Deixa eu ver os comentários aqui. Tenho um quadril largo e sou baixinha. Como disfarçar esse quadril largo e parecer mais alta? Fabrícia, hoje a gente vai falar especificamente dos biotipos retangular e oval, tá bom? Eu acho que eu já fiz a live de triângulo. Então, pra gente focar aqui nesse tema hoje, eu vou falar mais desses dois biotipos. Lu Oliveira, e Lu, fez o curso, tirou a medida no local incorreto e quando a Marina fez, sou ampulheta. Exatamente. Então, a Lu, na hora que ela assistiu a aula lá dos biotipos, ela criou uma ilusão de uma região. Isso acontece, gente, não é que ela tirou a medida errada. Vocês enxergam coisas que não existem no corpo de vocês. Então, aí você já imagina um corpo que não é. Foi o caso que aconteceu com a Lu. Então, na hora que a gente seguiu ali, arrisca a medida, funcionou, né? Aí tava lá o biotipo, que era o biotipo. Só que vocês começam a imaginar, né? Imaginar coisas que não tem. A cintura, gente, a cintura, ela olha lá a cintura dessa moça, mesmo plus size, ela é aqui nessa curvinha de cima. Vocês marcam a cintura lá no flanco, lá perto do umbigo. E aí o resultado dá errado mesmo, tá? Então tem que marcar a cintura onde é a cintura. Que mais? Corpo retangular pode usar saia midi mais justa? Fernanda, pode até usar a saia midi mais justa. Mas aí quando você usar o justo embaixo, você vai usar o solto em cima. Então, talvez você usar uma blusa que tem um efeito transpassado, colocar o efeito blusadinho, né? Que é colocar a pontinha da blusa pra dentro. Então, uma blusa mais fluida, de um crepe, uma seda, um cetim. E um tecido mais molinho mesmo, criando essa fluidez. Que tenha um decote V, que crie essa ilusão de cintura. Talvez você marque com o próprio cinto. Então, você pode, desde que você compense na parte de cima. A mesma coisa, se usar uma coisa reta em cima, você vai colocar uma peça mais fluida embaixo. Talvez uma saia envelope, trazer babados, tudo que tenha o quê? Curvas, para tirar essa coisa reta, né? Foi o caso aqui do primeiro exemplo que eu coloquei da Aline Moraes, que ela escolheu, tá com vestido reto, colado, colocou uma terceira peça que tem curvas, que escondeu um pouco a cintura, que essa ausência de cintura, e trouxe essa leveza, né? Tirou a parte retangular. Gente, o filtro vai pra Aline Moraes, vocês viram, né? Na hora que eu jogo a imagem, o filtro da live vai pra Aline Moraes, que ficou linda de filtro da vestida de make. Adorei ela com o meu filtro. Vocês gostaram da Aline Moraes usando o filtro da vestida de lenk? Vamos lá, gente. Mais um exemplo aqui de corpo retangular, né? Tá aí, ó, respondendo também a pergunta a última pergunta da Fernanda Freitas, que é um modelo de vestido mais reto, tá? É o mesmo exemplo que você perguntou da saia midi, só que nesse caso ela usou as estratégias do transpassado, decote V e do efeito de marcar a cintura com esse nozinho. A manga tem uma fluidez, tá? O tecido provavelmente é um tecido que tem uma leveza. Então, não tem, né? Não é aquela coisa assim, nunca vou poder usar uma coisa mais reta. Pode, mas aí as estratégias, né? Para que você consiga trazer essa harmonia, tirar aquela coisa reta do corpo retângulo, tirar o ovo do corpo oval. Então, aí eu tô mostrando pra vocês como é possível, né? Outra estratégia, gente, nesse caso eu não recomendo pro corpo oval, eu recomendo mais pro corpo retangular. Por quê? O corpo oval é bom que evite texturas demais, né? Elementos demais na região onde é maior, onde ressalta. Então, mesmo criando a cintura aí com esse efeito da blusa, do peplum, essa é uma blusa de peplum. Vou escrever aqui para quem não sabe, nunca ouviu falar como que escreve peplum. Mesmo criando esse efeito, né? O que vai acontecer? É muita textura, é muito volume.
Então, para o corpo oval, não fica bacana. Já para o corpo retangular, fica super bacana. Porque eu trouxe o quê? Movimento, eu marquei a cintura, né? Eu trouxe, geralmente o corpo retangular é um corpo de uma mulher mais magra, então eu trouxe uma textura pro corpo. Isso é um tecido texturado. O que é a textura, né? Isso aqui é um tecido liso. Isso aqui é um tecido texturado por causa das tramas dessa renda. O tricô é um tecido texturado, né? Ele não é liso. Então, é essa a diferença. Então, quanto mais texturas, mais volume você cria na região, mais você chama atenção para a região. Então, no caso, o peplum cria o quê? Um efeito violão, né? Então, aqui em cima, fecha e abre embaixo, que é o que o corpo retangular não tem. É muito bom para esse tipo de corpo. Então, existem vestidos em peplum, existem blusas de vários tipos em peplum que não necessariamente são com textura. Então, é uma forma bacana de harmonizar esse tipo de corpo. A estratégia mais comum que vocês adoram, que é a estratégia dos cintos. Então, aí é um exemplo de um corpo que não é retangular. Eu acho que a Isabela Fiorentini não é retangular, mas eu trouxe para vocês de exemplo que se ela tivesse sem o cinto nesse vestido, provavelmente ia criar um efeito de silhueta mais retangular, mesmo se ela não tivesse, porque o vestido ia ficar reto. Então, o cinto criou esse efeito. Então, aí, gente, além do cinto, as cores também fizeram esse papel, porque ela criou um contraste de cores, do rosa com azul. Então, se ela tivesse com o cinto rosa da cor do vestido, marcaria a cintura, mas não daria o mesmo efeito, né, visual do que o contraste do cinto azul com o vestido rosa. Então, além do próprio cinto, a gente tem como aliada as cores para que você consiga criar o efeito de cintura. O mesmo exemplo que eu mostrei no início, que foi o vestido da Gisele. Ela criou um contraste de cores, do preto no branco, trouxe esse efeito de cinto, não sei se é um cinto, se é uma faixinha, mas criou uma cintura fictícia ali, com essa peça preta, no contraste com o branco. Então, não necessariamente precisa ser largo, né? E quanto mais largo, gente, menos cria esse efeito de cintura, tá? Então, o fininho, ele ajuda mais. Isso é importante vocês entenderem também. Quanto você precisa, né? E aí, gente, voltando lá pro corpo mais oval, um outro exemplo de estratégia de compensação do corpo oval. Então aí, olha o look da Thalita. Ela colocou como se fosse uma sobreposição, uma chemise, na verdade, né? Com uma legging. E essa chemise, ela tem um efeito, olha, que cria uma cinturinha ali, né? Então, dá esse efeito balonê ali embaixo. Ela colocou o blazer, então tudo que é terceira peça, quando você joga a terceira peça, ela cria essa linha vertical aqui. Tá vendo que eu criei aqui uma linha vertical, ó? Quando você usa contraste, tá? De duas cores. Essa linha vertical, gente, ela ajuda a trazer uma silhueta mais longilínea. Então, a terceira peça tem esse papel de criar essa linha vertical quando você usa um blazer em contraste com uma blusa de outra cor. E também ela tem o efeito de disfarçar essa barriguinha oval. Então, ela também ela é necessária para isso, a terceira peça, né? Então, nesse caso, ela usou a estratégia da terceira peça. Ela usou essa sobreposição em cima da legging, que puxou esse efeito de cintura própria da peça, né? E o colar, o quê? Comprido, criando um efeito de decote V. Né? Outra estratégia de silhueta longilínea, esse sapato nude, que é um sapato que ajuda a alongar a silhueta. Então, são estratégias. Olha o exemplo aqui do blazer preto também. Então, esse tipo de corpo oval, o retangular também, é bom que use peças mais acinturadas. Então, o blazerzinho, ó, que faz a cintura. Não necessariamente você precisa abotoar,
fechar ele. Mas esse efeito mais acinturado fica melhor do que você usar um blazer, né? Uma peça que seja toda reta, toda ampla, que vai valorizar, o acinturado valoriza mais esse tipo de corpo, tá bom? Aí, ó, o exemplo que eu dei pra vocês da terceira peça, o colete. Fez esse papel de disfarçar o corpo oval e trouxe essa linha vertical aí do branco com preto. Então, deu esse efeito, né, de criar essa linha vertical. O que poderia melhorar nesse look, se fosse, né, o caso de eu mexer nesse look? Colocaria o efeito blusado, que é a pontinha da blusa pra dentro da calça jeans e a parte de trás pra fora. Então aí, olha só, ela ainda usou a sandália nude, que cria também esse efeito de alongar a silhueta, né, de silhueta mais longilínea. Então ela escolheu várias estratégias para disfarçar o corpo oval. Poderia ser um blazer sem mangas, colete? Só para esclarecer, gente, não existe blazer sem mangas. Quando é um formato de blazer que não tem mangas, ele se torna um colete, tá? Então, no caso, acho que eu entendi sua pergunta, mas eu quis explicar porque essa pergunta errada, né, tem vindo muito na caixinha. Colete é isso que vocês estão vendo aí, que não tem mangas. Blazer tem manga, tá? Nesse caso, poderia ser sem mangas, né? Usar um colete com uma blusa sem mangas? Poderia. Braços à mostra. Mas se ela tem uma silhueta mais gordinha e o braço dela for gordinho, o ideal é que a blusa tenha mangas. Tem uma manga que não seja colada, principalmente aqui, terminando no bíceps, porque as blusas que terminam no bíceps, coladinhas, elas aumentam a região dos braços mais gordinhos, tá? Look anterior, deixa eu voltar lá, que a sua pergunta foi do look anterior. No caso, não teria como ser um colete, porque o tipo de blusa que ela tá usando por baixo não ficaria legal com o colete. Então, seria mesmo um blazer, tá? Esse tipo de blusa aí, não. Para usar um colete, a gente precisa de uma blusa mais sequinha. Não tão com tantos elementos, como é o caso dessa blusa aí. Então, para usar um colete, a gente precisa de uma blusa como essa. Que é uma blusa que não tem muitos elementos. Que aí o colete é uma sobreposição em cima dessa blusa. Tá bom? Estão gostando, gente? Tá dando para entender? E aí, mais um exemplo, né, de uma silhueta, para harmonizar uma silhueta oval, de look para harmonizar a silhueta oval. No caso, monocromático. Então, aí é um look de uma só cor. A calça, né, marcando a cintura. Então, é uma calça que é cintura alta, tem o cinto que marca a cintura. O decote V também, tá? E ainda tem essa sobreposição que ajuda aí a disfarçar todas as desproporções mais gordinhas do corpo, tá bom? Então, aí é um outro exemplo. Então, blazer é blazer, colete é colete, tá bom? Então, gente, eu separei esses looks para que vocês entendam, então, esses dois tipos de corpos aí, que é o corpo retângulo e o corpo oval. Então, entendam que não tem regra, né? Existem, assim, a regra do sentido assim, não posso usar isso. É importante você entender seu biotipo e entender o que fica melhor pro seu biotipo. O que harmoniza melhor? E a partir do momento que você tem essa consciência do que é melhor, você vai entendendo como adicionar outros elementos para compensar. Então, as estratégias de compensação são muito importantes para que você não fique escrava, né, de não usar X peça, porque ela não valoriza o seu corpo. E aí, gente, existem peças, né, roupas que a gente chama de saias, por exemplo, que valorizam todos os biotipos. Que é a modelagem, por exemplo, evasê, que é aquela modelagem que é mais abertinha, né? Então, ela disfarça o quadril largo, porque ela é uma modelagem que desce mais reta e abre. Ela harmoniza o triângulo invertido, porque ela também abre, então cria essa proporção do ombro mais largo com o quadril.
né? Ela cria movimento no corpo retângulo. Ela cria também, na hora que fecha lá na cintura alta, uma cinturinha no corpo oval. E a ampulheta não precisa de modelagens corretivas. Então é entender quais modelagens são boas para todo mundo, qual é meu corpo, como eu vou melhorar visualmente, principalmente onde está o seu peso visual, onde chama mais atenção e o que mais te incomoda. Porque é ali que você tem que focar, em disfarçar aquilo que é ruim e focar, né? Na verdade, você tem que focar no lado oposto. Focar no que você tem de bom e disfarçar o que te incomoda. Então, você vai focar no lado oposto desse problema, né? Que pode ser um ombro mais largo, um quadril mais largo, uma falta de cintura e assim por diante. Tá bom? Gostaram, gente, desse formato, mulherada? Vamos fazer vários, como eu expliquei, lives que eu preciso, que são mais técnicas, a gente vai fazer com esse formato de fotos. E as lives que são mais profundas, aquelas que eu chacoalho a cabeça de vocês, que vocês mandam mensagens pra mim falando: Marina de Deus, o que você fez comigo? Como eu faço pra entrar pro seu time? Como eu faço pra contratar sua consultoria? É o que acontece depois dessas lives que eu chacoalho vocês. Essas lives a gente vai fazer do formato antigo, tá bom? Também, tá, gente? Já temos os planos aí, eu vou anunciar em breve, de aulas lives lá no YouTube, com slides, da mesma forma que foram aquelas aulas do desafio Com Que Roupa Eu Vou. Então, semanalmente a gente vai ter esse tipo de aula, com slide mesmo, né? Uma coisa em pé, mais aulão mesmo, aquele aulão pra arrasar. Minha mãe tá perguntando onde está meu peso visual. Mãe, deixa eu pensar o seu peso visual. Uma barriguinha, né? Você tem uma barriguinha. Mas eu acredito que seu corpo possa ser um corpo ampulheta, tá? Então, o que te incomoda no seu corpo? Porque eu acho que você não tem uma coisa assim... Apesar... um exemplo interessante. Apesar da minha mãe... ter um corpo gordinho, né? Ela veste G42, ela não é uma mulher magrinha. Ela não tem assim no corpo dela uma coisa assim que grita, um braço gordinho que chama muita atenção, aquela barriga também que grita, né? Ela tem uma harmonia ali, mesmo sendo um corpo mais gordinho. Então ela tem pernas grossas. Então eu que faço essa pergunta pra você: o que mais te incomoda no seu corpo? E aí é uma forma de você entender ali onde está seu peso visual. O que te incomoda, tá? E aí eu que volto a pergunta pra você. Porque olhando visualmente assim, não tem. Por exemplo, eu tenho uma tia Lé, não sei se a tia Lé tá me assistindo, como exemplo pra minha mãe. Ela tem um peso visual que a gente vê aqui nessa região, né? Do busto com a barriga. Então ali já é uma região de ponto de atenção, que chama mais atenção pra ela. Então, são vários tipos de pesos visuais. Tenho clientes que são ampulheta, o corpo é proporcional ombro com quadril, mas tem o braço super gordinho. Ela até brinca, né? Braço de salgadeira, nasci assim, não consigo tirar esse braço, mesmo com o corpo proporcional, né? Então, assim, você tem que entender o que mais te incomoda, tá? E focar no lado oposto disso. Peso visual está no braço, então aí, a Sandra já identificou isso. Como disfarçar quadril? Gente, a live hoje a gente tá focando nesses dois biotipos, mas eu vou responder essa pergunta. O quadril, gente, quando ele é um quadril que chama atenção, qual que é a estratégia que eu falei pra vocês? Criar um ponto focal, foco, no lado oposto do seu problema. Então, o problema é o quadril largo, você vai criar um ponto focal, chamar atenção pra onde? Para a parte de cima do corpo. E essa lógica você cria para todos os biotipos, tá? Então, na hora que você tem que chamar atenção para a parte de cima, como que eu vou chamar? Você vai colocar talvez estampa em cima, você vai colocar babados em cima, você vai colocar um super colar, você vai colocar um super brinco, você vai fazer um coque, né? Então, mulheres baixinhas, elas não sabem que o cabelo pode ser estratégico para alongar a silhueta. Então, um rabo de cavalo,
um coque alto, ajuda a alongar a silhueta das baixinhas. Então tem baixinho que tá ali com o cabelo reto, lambido, comprido, tá puxando o olhar mais para baixo. Então é entendimento mesmo. Ó, e aos pouquinhos eu vou contar tudo isso para vocês, todas essas estratégias, para que vocês consigam no dia a dia aplicar. Então, ó, a tarefa de hoje é todas vocês que se identificaram como corpo oval ou retangular, amanhã vão criar um look para harmonizar a silhueta de acordo com essa estratégia que eu ensinei para vocês hoje. Quem que se sentir confortável, faz uma foto, me marca, coloca lá vestida de lenque, live sobre corpos, escreve lá o que vocês quiserem, hashtag bora ganhar o mundo. E é isso, é treino, é tentar, é sair da zona de conforto. É isso que eu quero fazer com vocês, tá bom? Então, meninas, por hoje é isso. Obrigada pela atenção, obrigada a vocês pela companhia hoje. E essa semana eu anuncio qual o dia que vai ser a live das cartelas de outono. Vai ser demais, tá bom? Ó, boa noite, beijo.